Olá a todos que estão participando conosco hoje. Esse é o nosso quarto encontro e hoje receberemos duas mulheres muito especiais, muito importantes, mulheres independentes, batalhadoras, que têm muito para contar para vocês, tem muito para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A gente tem aqui a Carol. Isso. A Carol, ela é formada em Educação Física, atualmente ela é estudante de Direito, né, concluiu aí o seu curso via EAD, né, se pelo menos vai colar grau ano que vem, espero, né, e ela vem aí para contar um pouco dessas escolhas que ela teve e também como está sendo o processo dela agora para alcançar o grande objetivo dela. E temos também a Magda. A Magda, ela é formada em Direito, é delegada da Delegacia da Mulher aqui em Londrina e ela vai contar um pouco da trajetória dela pra gente. Então, Carol, vamos começar com você. Como que foi lá no ensino médio, a sua saída do ensino médio? O que você pensava sobre a vida? Quais eram os seus desejos? Quais eram os seus sonhos? Quem você era e quem você esperava ser quando você estava nessa fase de transição de 17 para 18 anos? Boa tarde a todos e todas. Estão me ouvindo? Sim. 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 Boa tarde. Eu já vou pedir desculpa de antemão, porque eu tenho um baby dog e esse horário agora, ele às vezes resolve conversar com os cachorrinhos aqui do lado, então pode ser que vocês ouçam alguns latidos. Então já fica as minhas desculpas. Bom, meu ensino fundamental e meu ensino médio, assim, eu posso dizer que eu nunca fui uma aluna, assim, muito exemplar. Eu sempre fui meio problemática, no sentido, assim, que eu era uma aluna muito conversadeira. Minha mãe sempre era chamada porque eu dava trabalho nesse sentido de conversar muito. Eu nunca fui uma aluna, assim, de dar trabalho com briga, esse tipo de coisa, mas a conversa era o meu, assim, era o meu problema. Inclusive, sabe esses espelhos que acho que no início do ano os professores fazem, né, para ajudar para os alunos assim que conversam mais ficar na frente. Eu assim, eu passava por todos os lugares da sala e eu fazia amizade com todo mundo. Então assim, nunca fui uma aluna assim acima da média, né? Sempre tive minhas como é que eu posso falar, minhas peculiaridades de gostar mais de matérias de humanas, né? Sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de sociologia, filosofia, eram as matérias que eu mais gostava. E em contrapartida, eu sentia muita dificuldade nas matérias de exatas, né? Então, assim, meu ensino médio, meu ensino fundamental foi assim, foi meio complicado porque, assim, eu nunca fui uma aluna muito boa, né? Então, assim, eu sempre me questionava. Nossa, eu acho que eu nunca vou ser nada, porque eu não consigo ir bem em nada, né? Então, assim, foi dessa forma. E aí, quando eu terminei o ensino médio, assim, na verdade, eu nem sabia muito o que eu queria fazer. Eu nem, assim, tinha na mente, assim, uma profissão que eu queria fazer. Mas a minha mãe é professora, minha mãe sempre amou muito o que ela faz, né? Ela se aposentou esse ano, depois de 35 anos de docência. Então, assim, eu acho que eu escolhi um curso que eu me levasse a ser professora, eu acho que talvez pelo fato da minha mãe ser professora. E também educação física, porque eu, assim, sempre pratiquei esportes na época da adolescência, então isso me fazia crer que talvez a área de educação física fosse algo que eu gostasse. Então, assim, eu iniciei a graduação numa faculdade particular, eu nem tentei, na verdade, uma faculdade pública. Na época eu não tinha muita maturidade. A vida foi me levando e eu fui seguindo, né? E assim, uma pergunta que talvez eu me fizesse naquela época, que eu faria naquela época será que eu me vejo dando aula? Será que eu me vejo sendo professora daqui 10 anos? Será que isso vai me trazer uma felicidade, uma satisfação pessoal e profissional? Então, assim, eu não fiz essas perguntas. E talvez se eu fizesse elas, talvez, assim, uma época da minha vida eu teria economizado, né? Então, assim, a gente negligencia esses questionamentos, eu acho, que quando a gente termina o ensino médio e vai para a graduação. Então, assim, a gente deve se questionar muito, principalmente a questão da satisfação profissional e pessoal, não só a satisfação financeira que essa profissão vai trazer, porque acho que a satisfação
financeira, ela vem, assim, num conjunto da sua satisfação pessoal, né? Então, assim, eu iniciei da educação física. No início, assim, eu gostava, né? No primeiro ano ali eu gostei, mas eu gostava de alguns professores e eu olhava para eles e pensava, nossa, que professor massa, né? Assim, gosta do que faz, dá aula bem, a gente consegue compreender o que ele fala. Então, assim, aí iniciei educação física, como eu disse. E aí, mais ou menos um ano e meio que eu estava, acho que na graduação de educação física, eu fui fazer estágio. Daí, estágio numa escola municipal, que por coincidência era a escola que a minha mãe dava aula, né? Então, assim, na verdade, nessa época eu já tive indícios de que talvez eu não estaria no caminho certo. Eu não gostava muito, principalmente das crianças menores, eu não sabia lidar muito bem com eles, não, acho que eu não tinha maturidade para ser professora, né? E não tinha, talvez, o famoso dom. E aí tá, daí fiz mais ou menos um ano e meio de estágio nessa escola municipal, aí acabou meu contrato, né? Logo daí eu me formei e concomitantemente também eu voltei daí a trabalhar no comércio, que eu sempre trabalhei com vendas, né? Desde os meus 16 anos eu trabalho, então assim, daí eu voltei a trabalhar com vendas até eu me formar. Aí me formei. Aí eu lembro que abriu inscrições para o PSS, né? Aí eu fiz a inscrição, fui chamada e comecei a dar aula para o ensino fundamental e médio. Aí eu acho que também, pela questão dos alunos serem um pouco, né, mais velhos, eu estava lidando melhor com o fato de ser professora. Por quê? Porque aí eu conseguia desempenhar algumas tarefas que com o ensino fundamental eu já não conseguia, né? Conseguia ensinar sobre esportes, né, ensinar sobre educação sexual e várias coisas que são temas que eu gosto, então eu acabava conseguindo passar isso de uma forma melhor. Aí dei aula um tempo em Apucarana, voltei, quando acabou o contrato, voltei a trabalhar com vendas um tempo novamente, voltei a dar aula de novo, então eu fui indo nessa até assim, deixa eu ver, até os meus 24, 25 anos fazendo isso daí. Foi assim. Magda, e como foi a sua saída do ensino médio para se aventurar aí para o ensino superior? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite para estar aqui, falando um pouquinho sobre essa história. Desde os 17 até hoje, eu não vou falar minha idade. Achem que eu sou jovem, que eu pareço jovem. Bem, o ensino médio, para mim, começou já com uma mudança. Eu estudei até a 8ª série em uma escola pública, lá na cidade de Irati. E aí, no ensino médio, eu tive que trocar de escola, porque na minha escola só ia até a 8ª série e não tinha ensino médio. Eu acabei sendo encaminhada depois para uma escola particular, e aí já começaram a aparecer os primeiros desafios dessa troca de escola, apesar de algumas pessoas que estudavam comigo nessa escola estadual terem se mudado também lá para o colégio particular, a diferença de vida era muito gritante. Na época eu treinava vôlei, jogava vôlei com as minhas amigas, jogava vôlei pela cidade e tinha uma vida, assim, muito mais simples do que todas as outras pessoas que estavam naquele colégio. Enquanto eles falavam de super viagens, eu não tinha muito assunto com as pessoas. Além de que, na época, a gente precisava, assim, ter uma aprovação muito grande, até pela questão da aparência. Eu usava aparelho, meu cabelo tinha enrolado, eu tinha sardinha, então eu era um total desastre. A minha sorte é que eu era uma aluna extremamente dedicada, sempre fui. Então eu era considerada uma nerd. E por coincidência acabei encontrando uma amiga igualzinha, que a gente tinha cabelo enrolado, usava aparelho, sardinha, era meio excluída, mas por ser nerd, a gente conseguia nosso espaço ali dentro, fazendo trabalho para os outros, ajudando as pessoas nas provas. Eu sei que é errado passar cola, mas a gente ganhava dinheiro com isso. E foi um jeito da gente ser aceita dentro desse colégio, porque tudo era realmente muito diferente. Eu lembro bem que o professor de química, desde o primeiro ano, ele foi o professor pelos 3 anos, ele chegou no primeiro dia de aula e falou assim: faltam 3 anos, vocês já pensaram o que vocês querem fazer? Não deixem para a última hora,
porque senão as coisas acumulam, vocês têm que iniciar a sua preparação desde já. A preparação não começa lá no terceirão, ela começa desde o primeiro ano. No segundo ano ele entrou na sala, falou isso, e aí no terceiro ano eu não estava nesse colégio, eu acabei mudando de cidade, mas ele com certeza falou isso também, falou, é esse ano. Eu tenho assim isso desde sempre, continuo achando que 17, 18 anos a gente é muito novo para decidir o que vai fazer da nossa vida para sempre. Eu entrei com 17 anos na faculdade, eu me achava uma criança, imagine que aquilo é o que eu vou fazer para a minha vida inteira, e se não desse certo, eu poderia voltar atrás, o que eu poderia fazer? Eu já pensei em ser de tudo. Eu já quis ser astronauta, porque quando eu era criança eu assistia um desenho que a menina era astronauta e eu achava legal. Eu já quis ser veterinária, só que daí quando eu descobri que tinha que operar os bichinhos eu ia morrer de dó e ia chorar. Já quis ser médica, mas também não tenho dom para isso. E direito sempre esteve ali, e por muito tempo eu falava que eu queria ser juíza. Eu queria entrar para a carreira da magistratura. Mas no ensino médio, eu comecei a pender para as áreas das engenharias, porque realmente eu era muito, muito, muito boa nas áreas exatas, matemática, física, química, e eu via que aquilo eu sabia fazer assim de uma forma até natural, eu não tinha dificuldade, tanto que eu fazia os trabalhos para as pessoas dentro do colégio e tudo para ajudar. Eu cheguei a fazer alguns vestibulares já para direito, porque aí eu tinha esse sonho de ser juíza, fiz alguns para direito, reprovei, mas aí decidi me inscrever em um para engenharia civil. Foi quando meu pai, que é engenheiro civil, falou que não ia pagar minha inscrição porque não era aquilo que eu queria. Daí eu falei, como que você sabe que não é o que eu quero? Ele falou, porque desde criança você não fala isso. Você fala que você quer outra coisa. Você falava que você queria ser juíza. Você tem que fazer o que você quer e não o que eu sou. Não adianta querer seguir a minha carreira para querer me agradar. Tem que fazer algo que faça o seu coração bater mais forte e de forma diferente. E aí, nos 3 anos do ensino médio, eu fiz aquela prova de PSS da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você faz no primeiro ano, faz no segundo ano, no terceiro, e foi assim que eu passei. Aí, na UEPG, aos 17 anos, eu comecei a faculdade. Isso eu já tinha saído da Idirati, fui para Guarapuava fazer o terceiro ano, e de Guarapuava fui para Ponta Grossa morar sozinha aos 17 anos, e foi essa minha transição. Já na faculdade, meu pai disse que eu tinha até o terceiro ano se eu quisesse desistir. Apesar de ser uma faculdade estadual, obviamente, tem gastos, já que eu estava morando em outra cidade, tem livro, tem uma série de coisas que tem que gastar. E meu pai falou assim, se você não gostar, você tem até o terceiro ano para desistir e aí buscar realmente o que você queira fazer. Já no primeiro ano foi, assim, no primeiro ano realmente foi um ano que eu pensei em desistir, porque ele é muito teórico, ele não tem matérias que você acha que você nunca vai usar na vida, e foi meio desanimador, mas aí eu segui. Mas a transição foi um pouco complicada em razão da mudança de colégio, da mudança, assim, de status social que eu vinha e o que se apresentava ali para mim, essa questão da não aceitação, inclusive até esses dias um pessoal do colégio mandou mensagem para mim e para essa minha amiga, e falou assim, hoje a gente se arrepende, o tanto que a gente praticou bullying com vocês duas, porque bem no fim, vocês duas foram as que tiveram mais sucesso nas carreiras que vocês escolheram, porque, enfim, que a gente sofria muito bullying mesmo na escola, por não ser do padrão ali estipulado. Então, as dificuldades foram mais essas, mas eu não sei dizer o momento que eu decidi o que eu queria fazer. Foram muitas dúvidas e principalmente por ser muito nova, pensar em algo que eu queria, assim, para a vida. Mas como eu já vinha com essa ideia, eu apostei naquilo que eu pensava já desde criança e bem no fim deu certo. E, Carol, com você agora, como que foi essa mudança de carreira? Como foi essa decisão de deixar a educação física de lado e começar o direito?
Você teve apoio? Você tem apoio da sua família com isso que você está fazendo agora? Quais são as suas metas? Inicialmente, na verdade, eu falo assim que a carreira da polícia veio antes do curso de Direito. Porque, na verdade, eu comecei a estudar para concurso, porque como eu já tinha uma graduação, né? Assim, minha mãe, na verdade, sempre me incentivou a fazer concurso público. Mas como eu sempre gostei dessa área de comunicação, eu sempre gostei de trabalhar com vendas. Eu não via a ideia de ter estabilidade, essas coisas que o concurso público te traz. Eu não tinha essa visão. Então, aí, por tanto tempo, minha mãe insistindo, eu falei, eu vou estudar para concurso. Então, inicialmente, eu comecei a estudar para o concurso da PF, de agente policial ou escrivão. E aí você vai conhecendo as carreiras policiais e você vai vendo que tem inúmeros cargos dentro da carreira, né? Tem papiloscopista, tem perito, tem investigador, tem diversas coisas. E eu acabei me identificando muito quando eu fui ver, de uma forma bem imatura ainda, né, a carreira de delegado. Então eu falei, mas para fazer cursar direito. Aí eu pensei, nossa, 5 anos, meu Deus do céu. E isso eu já estava ali com 26 para 27 anos. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que correr atrás disso, né? Aí eu pensei, bom, tenho a hipótese de eu fazer uma faculdade pública, mas aí para isso iria me demandar um tempo de estudo maior. Porque aí eu ia ter que estudar para o vestibular, para poder passar na faculdade, para daí começar o curso, isso iria demorar muito tempo. Então eu falei, bom, vou tentar conseguir uma bolsa de estudos numa particular. Daí eu comecei a ir atrás disso, né? Aí eu consegui uma bolsa daí na Pitágoras de 70%, que foi o que me permitiu iniciar o curso de Direito, já com essa ideia de fazer o concurso, né, de uma carreira policial para delegado. Então foi assim que na verdade surgiu a ideia de cursar Direito, né? Eu só curso Direito mesmo porque eu queria esse cargo. E daí, ao longo da graduação, também me dei a oportunidade de conhecer outras coisas dentro do direito, né? Eu fiz estágio em escritório de advocacia, fiz 2 anos de estágio no Ministério Público, daí num setor que cuida exclusivamente de inquéritos policiais, que foi assim o que permitiu também eu ter uma maior visão, né, do que eu iria enfrentar futuramente. Então, assim, eu acho que é isso. O curso de Direito, ele veio, na verdade, depois da ideia de um concurso público. E você, Magda, como que foi durante o curso? Quais caminhos foram apresentados para você? Quais carreiras o direito te permite caminhar? E como que você escolheu o que você faz hoje? Bem, o direito ele apresenta um leque muito grande de opções, de áreas de atuação. Não somente com concurso público, mas para seguir dentro até da vida privada. Eu acho que, se eu pudesse dar uma dica, assim, pudesse ser possível, todo mundo na vida deveria fazer direito, para ter uma maior visão de mundo, principalmente agora com essa era de redes sociais e acesso às informações, tudo que vem sendo apresentado, para que a gente consiga ter uma outra visão daquilo que nos é colocado pelas redes sociais. Mas, enfim, como eu tinha dito, o primeiro ano, assim, ele é bastante complicado, porque são muitas matérias teóricas, mas desde o primeiro ano eu já comecei a fazer estágio. Eu comecei a fazer estágio dentro de uma vara criminal, lá na cidade de Ponta Grossa, e fui tendo contato de como era a carreira de juiz e promotor, mais a de juiz mesmo nesse início. E eu fiquei ali durante 2 anos. No meu terceiro ano, metade do terceiro ano, eu fui fazer estágio no Ministério Público, junto com o promotor de justiça, para ver também como que era a área do Ministério Público, a carreira do Ministério Público. E depois que eu me formei, que eu acabei voltando para Guarapuava, coincidentemente o meu vizinho era delegado de polícia, ainda é, e aí me convidou também para fazer um estágio lá por um tempo, para eu ver como que era a carreira. Ainda não tinha defensoria pública instaurada no Paraná, depois eu até acabei sendo servidora da defensoria, mas eu vi que eu não tinha o dom para aquilo. Então, dentro da graduação, a gente consegue, assim, se você quiser correr atrás, você consegue ter uma boa visão,
tanto das carreiras públicas quanto na questão de advocacia. E dentre outras, tem gente que gosta da questão de tribunais e analistas, aí varia do que realmente aquela pessoa já teve contato, quer, mas existe essa possibilidade de você ter acesso a ver como que funcionam essas carreiras. Como eu disse, eu entrei na faculdade com o sonho de ser juíza, partir para a carreira da magistratura. Mas depois que eu fiz estágio com esse juiz, já na vara criminal, eu comecei a perceber que aquilo não era para mim. Porque era muita rotina meio que parecida, era quase meio que tudo igual, todo dia dentro daquele gabinete, todo dia trancado naquilo, e decidindo sobre as vidas das pessoas. Fora que no início da carreira você lida com todo tipo de matéria, e tinha matérias que eu detestava, que não eram para mim, por exemplo, direito de família, direito civil, e no início da carreira você tem que lidar com tudo isso. Então eu já tinha desistido da ideia. Depois que eu fui para o Ministério Público, a carreira é maravilhosa, mas também eu não achava que aquilo mexia comigo. Até que um dia eu conversei, já durante a graduação, com uma menina que era filha de delegado, comecei a pesquisar sobre a carreira, e aí isso me interessou. E quando eu fiz aí um estágio dentro da delegacia, eu percebi que aquilo realmente poderia ser o que eu queria para a minha vida. Eu achei, você tem, claro, delegado não acha que a gente sempre está na rua, vestido de preto, polícia brabão, arma, aquela coisa que a galera posta em Instagram. Aquilo lá é fácil de fazer, gente. É só eu vestir uma roupa e sair postar foto. A realidade é bem diferente, não é aquilo que se apresenta. Mas você tem maior dinâmica dentro da carreira. Ao mesmo tempo que eu posso estar enfurnada dentro de um gabinete, eu posso sair para a rua. Eu tenho mais essa adrenalina, essas emoções que não me chamam a atenção quando você tem uma monotonia, aquela coisa de todo dia estar dentro, com trocentos processos em volta de você, começava a bater um desespero. Então foi a partir dali que eu comecei a me interessar, ir atrás e pesquisar. Como até a Carol falou no começo, se fosse só pelo dinheiro, eu tinha pensado em outras carreiras, que elas ganham muito mais. Mas eu fui mais por aquilo que eu pensei, o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Isso vai me deixar feliz para o resto da minha vida? Porque uma vez meu pai também falou, quando eu estava pensando em fazer as engenharias, ele falou, olhe para essa realidade, você quer ficar trancada num escritório o dia inteiro? Claro, pode ir para a obra e tudo, mas não é sempre. Você vai querer isso para a tua vida? Isso vai fazer teu coração mexer daqui 5, 10 anos de idade, daqui 5, 10 anos? E eu falei que não. Então, a carreira de delegado foi a que mais mexeu comigo. A partir dali, eu comecei a pesquisar sobre e comecei já a estudar para o concurso. Claro, primeiro eu estudei para a OAB. No ano que eu me formei, foi o primeiro ano que permitiram que pessoas do 5º ano fizessem a prova. Não precisava, então, estar formado para fazer a prova. Eu fiz na metade do 5º ano. Graças a Deus, passei já de primeira. E a partir dali eu comecei os estudos para o concurso. Só que estudar para concurso é bem diferente de estudar na graduação. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu daria uma dica para mim mesma para aproveitar mais os estudos durante a graduação. Eu era muito nova, um mundo totalmente diferente, você quer aproveitar, tem viagem, tem festa, mas talvez eu tivesse me dedicado mais durante ainda a graduação, nos estudos. Não que eu não tivesse me dediquei bastante, mas tivesse me dedicado um pouquinho além. Então, já no 5º ano, eu comecei já a estudar, fiz diversas provas, reprovei, e não acho isso um demérito de maneira alguma. Concurso público não é um caminho fácil, é um caminho bastante difícil, muita gente se afasta de você, e concurso você faz até passar, não para passar. E eu fui ganhando experiência até que aí eu consegui vir ser aprovada aqui no estado do Paraná. Fazia tempo que não saía um concurso, saiu. Eu não queria sair do estado, não era minha intenção, claro, eu fazia em outros estados, mas a intenção inicial era sempre ficar aqui.
E aí fui aprovada no concurso que abriu aqui em 2013 e estou cá até hoje. Mas foi assim, conhecendo as carreiras dentro da faculdade, indo pesquisar como que era a rotina, para saber o que de fato eu ia querer me enxergar dali para frente. Carol, pegando essa ideia, né, de estudar, como está sendo a sua rotina de estudo para quem está querendo ainda, né, entrar para a carreira pública? E como foi a sua adaptação pessoal? Porque eu sei que, como você mesmo disse, você não era enganjada ali para estar, né, estudando no dia a dia. E se com o tempo, no caso você mais velha, decidiu prestar o concurso, se isso facilitou mais a sua organização para começar aí a sua nova rotina? Na verdade, assim, eu acho que tem coisas que só a idade vai te trazer, né? É como a doutora Magna disse, com 16, 17 anos, jamais eu conseguiria ter, assim, a maturidade e, assim, a disciplina que hoje eu tenho. Porque, assim, estudar para concurso é uma decisão fácil. Ah, vou estudar para concurso. Mas, do mesmo jeito que é fácil, você também se desmotiva muito fácil. Porque você reprova, então, tudo isso vai indo contra você. Então, quando eu falei, não, vou estudar para concurso, isso, assim, quando eu iniciei, eu estava no terceiro ano da faculdade. Já iniciei desde o terceiro ano, assim, estudando as matérias que eram, de geral, que é cobrada para o concurso de delegado. Então, assim, no início, eu errei muito, porque eu não sabia muito bem como estudar, né? Você gasta, nossa, eu já gastei tanto dinheiro com cursinho para concurso, dinheiro com livro, né? Compra aquelas doutrinas que você não vai usar, que jamais vai cair na sua prova. Então, assim, você vai errando e vai aprendendo. Hoje, a rotina que eu tenho, devido ao fato do meu estágio ter acabado e eu estar sem trabalhar, tô desempregada, na verdade, procurando trabalho, porque, infelizmente, assim, eu não posso me dar o luxo de só estudar neste momento, né? A minha mãe me ajuda muito, minha mãe é, assim, a grande incentivadora do meu sonho. Eu acho que se não fosse ela todo o tempo ali me empurrando com a mão, talvez eu já teria desistido, né? Então, assim, hoje, como eu tô sem trabalhar, eu estudo o dia todo. Não é fácil, porque você tá em casa, você quer fazer outras coisas. Tudo é mais interessante do que estudar. Então, você tem que ter muito, assim, disciplina, né? Acordar cedo, organizar sempre os seus estudos, as matérias que você vai estudar na semana tem que estar previamente organizada. Você não pode chegar ali no dia, hoje eu tô com vontade de estudar isso, aí, porque você daí acaba estudando só as matérias que você gosta. Por exemplo, informática é uma matéria que eu não tenho tanta aptidão, porém ela é necessária para eu passar, então eu vou ter que estudar. Então, assim, hoje eu organizo, na verdade, os meus estudos de forma semanal e mensal, né? Então, assim, eu tenho tudo determinado, do primeiro dia do mês até o último dia do mês, o que eu vou estudar. Simulados para fazer. E como a doutora Magna disse também, é um momento que todas as pessoas, na verdade, quase se afastam de você, porque elas falam para você assim, vamos fazer tal coisa hoje? Aí você fala, não posso, eu tenho que estudar. Então, assim, essa é a resposta padrão para praticamente todos os convites que você recebe. E com isso, muitas pessoas acabam se afastando de você. Então, é um momento também muito solitário, que você tem que também se preparar psicologicamente, que isso é natural de acontecer. Então, na verdade, é assim, hoje eu tenho muita disciplina, porque hoje eu faço dos meus estudos a minha profissão, né? Eu levo isso muito a sério, porque eu sei que por mais que eu perca pessoas da minha vida nesse momento, o cargo público, ele é para sempre, né? Essas pessoas que às vezes se afastam de você por conta desse momento, são pessoas que, assim, digamos, não vale muito a pena você se estressar. Então, hoje eu faço assim, eu tento manter a minha cabeça e a minha disciplina de forma com que eu, assim, consiga lidar melhor com isso, né? Não fique frustrada e também, assim, é normal ter dias que você não tá feliz e que você não quer estudar. Tem dias que acontece isso, que você levanta da cama e não quer fazer nada, porque às vezes no dia anterior você foi mal numa matéria, mas tem que saber que isso é temporário, é uma fase, né? Ninguém tem profissão de concurseiro, né?
Ele é apenas uma fase para você chegar num objetivo maior. Então, é isso que eu falo, tem que ter disciplina, tem que ter organização, você tem que ter o teu momento também para você descansar, para você sair um pouquinho, mas, em geral, acho que o que manda é a disciplina. Tem que ter muita disciplina. Ô, Carol, fala só pra gente a carga horária que você... Na verdade, eu não tenho muito assim, estudo tantas horas por dia. Eu procuro estudar assim. Eu acordo muito cedo, porque cada um, na verdade, tem que descobrir o seu método de estudo e a hora que o teu cérebro vai render mais. O meu horário é de madrugadinha. Então, assim, eu acordo 4 horas da manhã, 5 horas, mas é porque eu gosto, não é assim, não é uma dificuldade para mim. Então, eu acordo horário, aí eu estudo até umas 10 horas da manhã, aí depois eu faço almoço, faço as minhas coisas, quando é umas 2 horas eu volto, estudo até umas 5, e à noite, como eu tô muito cansada, porque assim, o cansaço mental é muito grande, o direito é uma matéria que é uma área que, ao mesmo tempo que tem muitas matérias interessantes, também tem matérias que cansam muito a cabeça. Então, à noite eu não tenho eu tô com a cabeça mais cansada, então eu procuro fazer questão, ou fazer questões, ou ouvir alguma videoaula, ou assistir alguma videoaula. Não tenho assim, não posso te falar quantas horas por dia eu estudo, porque eu acho que isso não determina se você vai passar ou não horas de estudo, mas o quanto você dedica nesses momentos que você está estudando. Magda, como é uma rotina de uma delegada? Tamires, se você me permite, eu só quero complementar isso que a Carol colocou sobre essa rotina de preparação e principalmente sobre até essa pergunta que você colocou de horas estudadas por dia. Esse até é o maior erro dos concurseiros, é querer se comparar com os outros em questão de horas estudadas. Mas fulano estuda 10, 16 horas por dia. Eu estudo 8. Eu estudo não sei quanto. Isso é como bem a Carol colocou, pouco importa quantas horas você estuda por dia, desde que naquele momento que você esteja estudando, você esteja focado. Porque tem muita gente que fala que estuda 10, 15, 16 horas por dia, mas se você for pegar as horas líquidas de estudo, a pessoa ficou no celular, a pessoa está no WhatsApp, ela se distraiu com um monte de coisa. Então, o estudo dela talvez não tenha rendido como aquele que estudou 2 horas por dia. Na minha preparação, eu também não tive o privilégio de poder abrir mão do trabalho e ficar só estudando. Então, eu trabalhava e também estudava, fazia cursinho. Às vezes eu conseguia assistir aula de manhã, trabalhar à tarde, e aí à noite eu revisava a matéria. Às vezes eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e via aula à noite, ou às vezes eu ia de manhã para o trabalho, à tarde eu conseguia render. Então, essa preparação é tudo questão de foco e disciplina. É você estar focado naquilo que você quer e manter a disciplina. Como a Carol bem colocou de forma perfeita, o estudo tem que ser tratado como se fosse o seu trabalho. Você tem que acordar cedo, estabelecer uma rotina. Hoje eu vou estudar essa matéria, já previamente estipulado, para não chegar na hora e virar aquela bagunça. Hoje eu vou estudar direito penal, amanhã eu vou estudar direito civil. Hoje eu vou fazer questões, hoje eu vou ver uma videoaula. Já ter tudo isso pré-determinado e tratar como se realmente fosse um trabalho, que você tivesse que bater ponto lá naquele determinado horário e fazer render aquelas horas que você tem à sua disposição. Tem gente que não tem tantas horas à disposição. Talvez possa demorar para passar mais que alguém que só estuda. Talvez, mas também isso não é uma regra. O importante é você focar. É fácil? Nem de perto. É muito difícil. As pessoas se afastam, elas vão te chamar para sair. Você vai falar que não pode porque você tem que estudar. Claro, você tem que ter momentos, sim, de aliviar a sua cabeça e praticar um esporte, sair com seus amigos, dar uma espairecida, esquecer, ter um dia na semana, pelo menos, livre, pelo menos um dia livre para você fazer qualquer outra coisa que não estudar, porque senão você acaba surtando. Tem vários dias que você não está bem para estudar, você fecha os livros, você desaba de chorar, você acha que nada vai dar certo, que teu dia não vai chegar, principalmente depois de uma reprovação.
é super difícil, às vezes por questão de uma questão ou pouca pontuação nas fases já discursivas, e aquilo é frustrante. Mas aí você tem que tira um dia ali de luto, chora, no outro você levanta a cabeça e fala, não, no próximo vai dar certo. Eu cheguei tão perto agora, no próximo vai dar certo. É só eu não desistir. A gente tem que pôr na cabeça que você não tem a opção de desistir. Se é aquilo que você quer, leve o tempo que for, vai atrás daquilo. Tenha foco, tenha disciplina, saiba dizer não, mas também saiba esparecer para não surtar, porque realmente é bastante estressante, a cobrança é alta, sempre vem aquele parente falar, mas o teu primo passou de primeira lá não sei aonde, tá ganhando e tudo aquilo, tá vendo? Mas o teu irmão é mais novo, já fez isso, já fez aquilo. Então, a cobrança acaba se tornando muito grande, você acaba internalizando isso, se cobrando também de uma maneira alta, e tem que ter esses momentos de espairecer, mas jamais se comparar ao outro, jamais. Não é porque fulano passou com 2 meses de estudo, outro fulano só estuda 15 horas, eu só consigo estudar uma, não sou igual a ele. Não, cada um tem que fazer aquilo que se sente melhor. Eu não dou dicas de estudo para ninguém justamente por causa disso, porque o que funcionou para mim, talvez não funcione para o outro. E aí, se não funciona para o outro, ele vai depositar o fracasso em mim. Vai falar, nossa, mas ela falou que isso dava certo. Deu para mim, pode não dar para o outro. Tem gente que não gosta de escrever à mão. Eu não gosto de digitar no computador. Eu prefiro ver videoaula. Tem gente que se dá bem com podcast. Então, são várias coisas que a gente não pode ficar se comparando, mas sempre manter esse foco e essa disciplina, saber que no final vai dar certo. Pensar o que eu quero ser daqui 5, 10 anos. Onde eu quero estar? Eu quero estar no mesmo lugar que eu estou hoje, ou eu quero ter dado um passo além? É isso que vai te motivar a chegar. Tem gente que cola coisas na parede, tipo, eu quero ter esse determinado carro, quero ter esse videogame, quero ter isso, quero fazer essa viagem. Ajuda bastante. Eu sempre pensava nas viagens que eu queria fazer e que eu poderia me dar de presente. Isso te motiva também a ir lá. Mas, enfim, falando sobre a carreira de delegado, como eu já disse, às vezes a gente tem a falsa ideia, né, de que é aquela coisa de polícia brabão. Roupa preta, arma, foto no Instagram, e não. Bem, primeiro, o delegado de Polícia Civil, ele está dentro de uma das carreiras da Polícia Civil, ele é o chefe da sua equipe, daí, claro, tem todo um organograma, tem delegados subdivisionais, divisionais, delegado geral, enfim, mas o delegado, ele é o chefe daquela determinada equipe. O delegado, além das funções investigativas de polícia judiciária, ele tem também funções administrativas. É o gerenciamento de pessoas, é o gerenciamento de recursos para dentro daquela delegacia, dentre outras questões. A Polícia Civil, ela tem como atividade fim investigar crimes. Então, a gente não atua na prevenção de crime, igual é a Polícia Militar. A Polícia Militar, vocês podem ver que eles aparecem muito mais que a Polícia Civil. Eles usam farda, a gente não. Dificilmente a gente está com a roupa estampando os brasões da Polícia Civil. Até pela nossa atividade mesmo investigativa, para você não chamar a atenção. Então, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, eles exercem aquilo que a gente chama de atividade ostensiva, de polícia ostensiva, para evitar que o crime aconteça. Então, eles estão ali na rua, sempre passando, para evitar que o crime aconteça. A partir do momento que o crime aconteceu, eles apresentam essa situação para a gente e ela passa a ser de nossa atribuição. De forma bastante breve e resumida, assim, mais simples, a gente vai investigar o que aconteceu. Quem praticou aquele crime, como que aquele crime foi praticado, se foi por uma pessoa, se foi por mais, por que a pessoa também praticou aquele determinado delito, e isso tudo é feito dentro de uma peça chamada inquérito policial. Então, que a gente vai juntando todos os elementos de informação,
ou numa outra palavra que não técnica, mas é prova. Vai juntando prova. No caso da delegacia da mulher, por exemplo, vou juntando, se um determinado crime foi praticado por mensagem, junta os prints da mensagem, se for áudio, junta o áudio da mensagem, se teve testemunha, a gente vai ouvir essa testemunha, claro, vai ouvir a vítima, se tiver vítima, vai ouvir o investigado, se ele for identificado, e depois de tudo isso a gente conclui e encaminha para o Ministério Público, o promotor de justiça, que vai decidir se oferece a denúncia ou não, se dá início a uma ação penal para buscar a responsabilização daquela pessoa ou não. Então, a nossa atividade é investigativa, é investigar, é procurar quem praticou aquele crime, como que aquele crime foi praticado, por que aquele crime foi praticado, e também, a partir disso, já pensar em políticas públicas para evitar que esse novo crime venha a acontecer. Dentro da Delegacia da Mulher, a gente faz muito isso. Além, claro, de apurar os crimes que já aconteceram, a gente tem a reunião com toda a rede de enfrentamento à violência doméstica, aqui na cidade de Londrina, mas em outras cidades também tem, para a gente desenvolver políticas públicas buscando minimizar a prática desse tipo de delito. Então, a Delegacia da Mulher, quem trabalha na Delegacia da Mulher, além dessa atividade investigativa, também tem esse viés preventivo e também um viés social, porque os crimes que ocorrem de atribuição da Delegacia da Mulher, eles ocorrem, na sua grande maioria, em razão de um problema cultural, que a gente tem que buscar a conscientização da sociedade para transformar essa sociedade em uma sociedade, hoje ainda machista, a uma sociedade mais igual, uma sociedade igualitária, onde homens e mulheres sejam tratados de maneira igual, independentemente das suas escolhas. Então, a gente tem essa diferença só com as outras polícias, porque dificilmente vocês vão ver a gente com roupa da polícia, salvo em questão de operação, até por essa atividade. Muitas vezes a gente precisa ir em determinado local. Você não vai com a camiseta da polícia que todo mundo vai olhar, a polícia está aqui. Tira um pouco quebra um pouco a tua investigação, porque vão saber que a polícia está lá, então algo estaria acontecendo. Dentro até dessa questão de operação, as pessoas falam, nossa, delegacia tal faz mais operação, essa não. A operação, gente, é um resultado de muito papel, de muito papel que esteve ali na nossa frente, de todo um trabalho que foi feito dentro do gabinete, dentro da delegacia, e que resultou naquela operação. Então, dentro da carreira de delegado, quem pensa em seguir, não acha que sempre vai estar na rua, todo dia vai estar lá na rua com a arma na mão, andando e tirando foto por Instagram, que não é isso. Tem muito papel. Você chega na sala, tem papel para tudo que é lado, você tem que resolver N problemas. As coisas de sair para a rua é uma consequência de tudo que você faz ali dentro. Mas você vai apurar crimes, vai ver como que aquele crime aconteceu, por que aconteceu, junta tudo isso e encaminha para o promotor de justiça para ele decidir se ele vai oferecer a denúncia ou não. E também nesse viés aqui da Delegacia da Mulher, de também participar da elaboração de políticas públicas para que esse crime aconteça cada vez em menor quantidade do que hoje vem acontecendo e levando conscientização para toda a sociedade. Magda, essa escolha pela Delegacia da Mulher foi uma escolha pessoal ou foi o que tinha e você aceitou? Na verdade, quando a gente é nomeado, e agora no edital do próximo concurso, eles colocaram esse edital, todos que forem aprovados e passarem pelo curso de formação, eles serão lotados no interior. Interior aqui entendam qualquer coisa menos delegacia especializada. Então, vão para todas as cidades do interior, vai pegar uma delegacia que atende todos os tipos de crime. Então, esse seria o caminho normal para quem é nomeado, empossado, vai ser designado para atuar no interior, numa delegacia do interior. Então, vai acabar atendendo de tudo, desde violência doméstica até homicídios, tráfico de drogas, latrocínio, furto, roubo, tudo que acontecer naquela sua área de atribuição.
No meu caso, eu falo que, às vezes, os caminhos de Deus na nossa vida. Acabou demorando um certo tempo para eu ser nomeada, que depois que você passa no concurso, ainda tem a luta pela nomeação. Demorou um tempo para eu ser nomeada. Quando eu fui nomeada, Maringá estava sem delegada na Delegacia da Mulher. E me ofereceram. Perguntaram se eu topava de ir para Maringá. Eu ia assumir a Delegacia da Mulher e Delegacia do adolescente infrator. E eu topei. Eu falei, não, tudo bem, se é essa que tem, eu vou sem problemas nenhum. E aí acabei sendo lotada já desde o início na Delegacia da Mulher. Se me perguntassem, antes do concurso, Magda, você quer trabalhar numa Delegacia da Mulher? Eu falaria nunca. E isso não escondo de ninguém. Não era meu desejo, eu achava que eu não tinha perfil, eu achava que uma coisa totalmente diferente, e em razão muito da minha criação machista, não só por dentro de casa, mas toda a sociedade, eu tinha uma outra visão. Mas foi o que me apareceu, eu aceitei, fui lá trabalhar, e aí, assim, eu iniciei um processo de desconstrução absurdo, que hoje eu sou muito grata. Talvez hoje eu não me veja trabalhando em outro local. Eu gosto dessa parte social que tem, de elaborar políticas públicas, de pensar, de ter esses momentos de conversa, de levar conscientização para toda a sociedade, de a gente pensar outras alternativas, porque eu acho que não somente o direito penal vai mudar essa realidade de violência contra a mulher, mas principalmente a conscientização. Então, as coisas foram acontecendo. Daí eu fui para Maringá, depois eu fui transferida para cá também na Delegacia da Mulher. Mas geralmente não é uma escolha, não de início. Você é lotado numa delegacia do interior e depois vão acontecendo as remoções dentro da carreira. Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos aqui já caminhando para a nossa reta final. Alguém? Tamires, eu só queria completar uma coisa que a doutora falou. Todo mundo, assim, quando fala, é o que ela disse, todo mundo, quando fala em polícia, já imagina aquela polícia repressiva, né, que vai bandido bom, bandido morto, e não é essa a visão que eu também... Peraí, meu cachorro. Alfredo, desculpa. Não é essa a visão que eu tenho, né, que eu tenho hoje. E é engraçado porque no início, quando... Alfredo, no início, quando eu pensei nessa carreira, era essa a visão que eu tinha, né? Então, é um processo de desconstrução muito grande. Você começa a estudar, principalmente no direito, né? Que a gente acaba estudando muitas causas sociais, e aí você começa a se desconstruir. E você chega ao ponto de você realmente pensar e analisar, né? Que a sociedade precisa entender, ver a polícia de outra forma, né? Assim como, infelizmente, até dentro da polícia ainda existem muitos casos, né, de policiais que não têm muitas condutas, as condutas corretas, né? Mas, assim, é uma desconstrução até minha, porque eu, no início, eu realmente tinha essa visão, né? Bandido bom, bandido morto, vamos matar, esse tipo de coisa. E hoje eu já me vejo como uma outra pessoa, fruto do estudo, fruto da educação. Então, assim, a educação realmente é o ponto de partida para a mudança da sociedade. Então, enquanto a sociedade não entender que a educação, principalmente os jovens que estão aqui assistindo, né, precisam entender que a educação é a forma de você mudar de vida. Então, seria mais ou menos isso que eu queria falar por último. Obrigada, Carol. Tirou a concentração, me perdi inteira. Não, foi ótimo, obrigada. Nada. Mais alguém? Alguma pergunta? Então a gente vai encerrando por aqui hoje. Quero agradecer muito a participação da Carol Tavares e da doutora Magda. Muito obrigada por disponibilizarem o tempo de vocês para estarem conosco, para falar conosco, por contar a história de vocês. Espero poder recebê-las mais vezes, poder recebê-las na escola, presencialmente, com os alunos, quando pudermos voltar. Verdade. Tem que acontecer isso. Lohane, quer falar com elas? Agradecer, né, por elas terem compartilhado. E assim, nossa, eu tava aqui em casa, né, um pouco
sei lá, triste, porque eu não tava conseguindo colocar as rotinas minhas de estudo. E, determinação, né? A gente tem que ter bastante. E eu vou planejar agora meus estudos de novo, bonitinha. Eu queria agradecer a presença das duas. Eu fico muito, muito feliz quando as pessoas que a gente convida aceitam e acreditam que é importante a gente vir discutir sobre as carreiras, sobre os anseios aí do futuro. Eu queria também já deixar aqui, eu deixei aqui no chat o Insta da doutora Magda, porque ela tem umas lives bem legal no perfil dela sobre violência doméstica, né? Eu andei dando uma stalkeada. Eu acho legal vocês, quem quiser, quem tiver interesse, ir lá dar uma acompanhada, porque eu acho que isso aí é utilidade pública, né? Saber sobre esses aumentos dos casos, nessa situação que nós estamos aí de isolamento social, às vezes as mulheres, principalmente, estão dentro da própria casa com o próprio agressor. Eu acho que isso aí é importante todos estarem cientes, né, e saber como é feito todo esse processo da própria delegacia. Eu queria só fazer uma perguntinha rapidinha para a Magda, também olhando depois o seu currículo, eu vi que você também leciona, né, ou não mais, como foi esse pulo da delegada para ir dar umas aulinhas aí? Não sei como que é, se está atualizado o currículo, não sei como que está. Na verdade, de 2016 a 2018, eu dei aula de processo penal em uma faculdade lá em Guarapuava. Já conheci alguns professores e aí fui convidada para dar aula lá antes de ser delegada. Aí acabei fui nomeada e aí tive que mudar de cidade e não consegui continuar lá dando aula, mas eu dei aula por 2 anos de processo penal. Também eu tenho alguns vídeos no YouTube, alguns já estão vários desatualizados, sobre processo penal também. Se digitar meu nome lá, tem alguns vídeos de processo penal. E agora eu também comecei a cursar algumas matérias como aluna especial no mestrado da UEL, porque eu gosto também muito, muito, muito de lecionar. Eu já tinha esse desejo também quando criança, aconteceu, tive que parar, infelizmente, em razão das mudanças de cidade que aconteceram, mas em breve eu pretendo voltar também a dar aula em faculdade, seja de processo penal, seja de direito penal, ou mesmo da questão de discussão, assim, da própria Lei Maria da Penha, porque é algo que realmente também faz meu coração, assim, bater mais forte. Eu gosto desse contato com as pessoas, dessa discussão, sair da minha zona de conforto, sair da caixinha e fazer a gente pensar além, buscar soluções, conversa, às vezes até mudo meus posicionamentos diante daquilo que é colocado em sala de aula, porque é algo bastante, assim, para mim é muito importante. Mas agora, por hora eu estou só na polícia e fazendo o mestrado, porque também todo esse período aqui de pandemia, mas eu tenho ainda esse desejo de voltar a dar aula, quem sabe um dia. Ai, que ótimo. Queria agradecer novamente, foi um prazer. Eu acho que na nossa linha de tempo aí de vida, a gente encontra pessoas maravilhosas. A Carol eu já conheço há uma longa data, né? E a Magda veio aí para complementar aí mais um conhecimento aí através das suas falas. Queria agradecer a todos que estão presentes, né? Que ficaram aí até o final, aos alunos, e espero que tudo isso, que todas essas conversas que nós estamos tendo aí estejam aí iluminando a cabeça de vocês para decisões futuras. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau.